Fora da minha casa, agora, vai embora! Por favor, sogra, não faça isso, tem o seu neto aqui dentro! Mãe, pare, por favor, ela não pode sair assim! Você não tem mais lugar aqui! Arranque essa aliança da mão dela. Rafael, antes que essa criança nasça achando que tem direito ao nosso sobrenome. A frase de Dona Beatriz Monteiro atravessou o salão principal da mansão como uma lâmina fria. Todos ficaram em silêncio. O jantar beneficente da família Monteiro acontecia na mansão dos Jardins. Em São Paulo, lustres enormes refletiam a luz dourada sobre taças de cristal, arranjos de orquídeas brancas e talheres de prata. Empresários, advogados, médicos, socialites e parentes antigos da família observavam a cena como se estivessem diante de um espetáculo proibido. No centro do salão, Clara estava de pé. A mão direita repousava sobre a barriga de 5 meses, a esquerda tremia discretamente, protegendo a aliança antiga que usava desde o casamento. Não era uma joia chamativa, era delicada, de ouro antigo, com uma pequena pedra azul no centro. Para todos ali, parecia simples. Para Clara, era a única lembrança que a mãe havia deixado antes de morrer. Rafael Monteiro. Seu marido estava a poucos passos dela, alto, elegante, vestido em um terno escuro sob medida. O rosto fechado de quem comandava reuniões milionárias na Faria Lima, sem piscar, presidente do Grupo Monteiro, dono de hospitais particulares, hotéis e empreendimentos imobiliários. Rafael era o tipo de homem que fazia uma sala inteira mudar de tom quando entrava. Mas naquela noite, diante da própria esposa grávida, ele estava calado. Ao lado dele, Marina Vasconcelos sorria com falsa delicadeza. Ex-noiva de Rafael, filha de um banqueiro, perfumada, impecável. Com um vestido vermelho que parecia escolhido para ferir, ela segurava uma taça de espumante e usava, sem nenhum pudor, o chale de seda creme que Clara havia deixado no quarto principal naquela manhã. Clara percebeu na hora. Aquele chale tinha sido presente de Rafael na primeira viagem deles para Campos do Jordão, quando ele ainda segurava a mão dela escondido dos fotógrafos e dizia que, ao lado dela, conseguia respirar. Agora, Marina o usava como troféu. Dona Beatriz caminhou até Clara com passos firmes. Sua postura era impecável, cabelo preso, colar de pérolas no pescoço, expressão dura de uma mulher acostumada a transformar dinheiro em obediência. Você entrou nesta casa como esposa provisória, disse ela, olhando Clara de cima a baixo, mas começou a agir como dona. Clara engoliu em seco. Eu nunca quis tomar nada de ninguém, Dona Beatriz. A sogra riu baixo. Não, então explique essa gravidez conveniente. Explique por que apareceu justamente quando Rafael estava prestes a retomar o noivado com Marina. Um burburinho percorreu o salão. Clara olhou para Rafael. Esperou que ele dissesse alguma coisa. Esperou que ele lembrasse da noite em que soube da gravidez, quando seus olhos tinham se enchido de lágrimas. Esperou que ele lembrasse da mão dele sobre a barriga dela. Esperou que o homem que prometeu proteger lá aparecesse por trás daquele empresário rígido e ferido. Mas Rafael apenas desviou o olhar. O silêncio dele doeu mais do que a acusação. Marina deu um passo à frente, com voz doce demais. Clara, ninguém quer fazer escândalo. Só estamos tentando proteger uma família tradicional. Você entende? Não entende, algumas mulheres confundem casamento com oportunidade. A palavra caiu sobre Clara como lama. Oportunidade. Ela já tinha ouvido aquilo tantas vezes que quase poderia sorrir. A empregada que virou esposa, a garota simples que entrou na mansão, a mulher sem sobrenome importante, a nora que não combinava com as fotos de revista, mas naquela noite havia algo diferente. Ela estava grávida. E todos estavam olhando. O advogado da família, Dr. Moreira, aproximou-se com uma pasta preta nas mãos. Atrás dele,
2 funcionários da casa pararam perto da porta, constrangidos. A governanta, Dona Célia, apertava um pano de prato contra o peito. Com os olhos marejados, Dona Beatriz abriu a pasta e puxou um documento. Assim. Clara olhou para a folha. Era um termo de renúncia a qualquer direito sobre bens da família Monteiro, renúncia à pensão, renúncia à permanência na mansão, renúncia a contestar o divórcio. A mão dela gelou. Eu não vou assinar isso. Dona Beatriz estreitou os olhos. Você vai assinar porque esta casa não é abrigo para mulher que engravida para prender homem rico. Rafael fechou a mão, mas continuou imóvel. Clara viu o gesto. Viu que ele sentiu a violência da frase, mas também viu que ele não a defendeu. Aquilo terminou de partir algo dentro dela. Rafael. Clara disse, a voz baixa. Você acredita nisso? Ele demorou. Demorou demais. Quando respondeu, parecia um homem falando dentro de uma sala de conselho. Não um marido diante da mãe de seu filho. Eu preciso de tempo para entender tudo. Clara respirou fundo. Tempo. Marina baixou os olhos, escondendo um sorriso. Dona Beatriz aproveitou. Tempo é o que você não tem mais. A partir de hoje, você sai desta mansão. Pode levar suas roupas simples, seus livros e essa mala velha que trouxe quando entrou aqui. Ela segurou a mão de Clara com força. Clara tentou puxar. Não toque em mim. Esta aliança não pertence a você. A sogra arrancou a joia do dedo dela. A pedra azul brilhou sob a luz do lustre por um segundo. Clara ficou pálida. Não pelo ouro, não pelo valor, mas pela memória da mãe. Devolva. Ela sussurrou. Dona Beatriz ergueu a aliança diante dos convidados. Vejam. Até isso ela queria transformar em símbolo de nobreza, uma joia barata, usada como se fosse herança. Clara deu um passo à frente. Essa aliança era da minha mãe. Então volte para a casa da sua mãe. A sogra respondeu. Fria. Ah. Esqueci. Você não tem mais mãe. Nem casa. O salão inteiro se calou de um jeito diferente. Até quem desprezava Clara sentiu a crueldade da frase. Rafael ergueu o rosto. Chocado. Minha mãe passou dos limites. Ele disse. Mas não se moveu. Clara olhou para ele com uma tristeza limpa. Não havia grito. Não havia cena. Só uma mulher grávida, de vestido azul, claro. Cercada por pessoas ricas que esperavam vê-la desabar, ela não desabou. Apenas estendeu a mão. Minha aliança. Dona Beatriz fechou os dedos sobre a joia. Você perdeu esse direito? Nesse instante, Marina tocou de leve no xale de seda sobre os ombros. Beatriz. Talvez seja melhor chamar o motorista. Uma mulher grávida não deveria sair sozinha à noite. A frase soou gentil, mas Clara ouviu o veneno. Ser. Expulsa. Com testemunhas. Rafael finalmente deu um passo. Clara. Eu vou mandar alguém te levar para um hotel até a gente conversar. Ela virou o rosto para ele. Hotel. Ele não respondeu. Eu sou sua esposa. Rafael. Estou esperando um filho seu. Sua mãe acabou de me expulsar da nossa casa diante de pessoas que vão comentar isso amanhã em todos os lugares. E você está me oferecendo um hotel. Rafael apertou os dentes. Eu não sei mais em quem acreditar. Clara sorriu sem alegria. Então hoje você escolheu. Ela se virou para Dona Beatriz. Guarde a aliança por enquanto. A sogra pareceu satisfeita, mas Clara completou. Calma. Algumas coisas só parecem pequenas quando ninguém sabe o que elas abrem. Dona Beatriz franziu a testa. Marina também. Rafael olhou para Clara como se, pela primeira vez naquela noite, tivesse percebido algo fora do lugar. Aquela frase não era desespero. Era abisso. Clara caminhou até a mesa lateral. Pegou a bolsa simples e uma pequena mala marrom que já estava perto da escada.
Dona Célia tentou se aproximar, mas Dona Beatriz a segurou com um olhar. No caminho até a porta, um garçom se afastou. Um convidado baixou a cabeça. Uma mulher cochichou. Coitada. Clara ouviu, mas não parou. Quando chegou ao hall, o porteiro da mansão abriu a porta com vergonha. A chuva fina caía sobre o jardim. Rafael apareceu atrás dela. Clara. Ela não virou. Não faz isso. Ela soltou uma risada curta, quase sem som. Eu não estou fazendo nada. Estou indo embora como sua mãe mandou. Você apenas está assistindo. Ele ficou mudo. Marina surgiu ao lado dele, com o chale de Clara ainda nos ombros. Rafael, deixa. Ela precisa se acalmar. Clara olhou para o chale. Depois olhou para Marina. Pode ficar com o tecido. Ele só aquecia quando havia amor. Marina perdeu o sorriso por um instante. Clara desceu os degraus da mansão sem guarda-chuva. A chuva molhou seus cabelos. O vestido, o rosto. A mão dela voltou à barriga. Está tudo bem. Ela murmurou para o bebê. A mamãe ainda está de pé. Na calçada, um carro preto parou. Não era o motorista dos Monteiro. Era um sedã de luxo. Discreto, com vidros escuros. Um homem de cabelos grisalhos saiu do banco traseiro segurando um guarda-chuva alto, elegante. Com o olhar firme de quem não precisava levantar a voz para ser obedecido, ele parou diante de Clara. Senhora Clara. Ela ergueu o rosto. Surpresa. O homem olhou rapidamente para a mansão, depois para a barriga dela. Meu nome é Álvaro Braga. Fui amigo da sua mãe. Clara congelou. O nome Braga atravessou a memória como uma porta rangendo. Antes que ela respondesse, ele abriu a mão. Dentro dela havia uma chave antiga pendurada em uma fita azul, a mesma cor da pedra da aliança. Ela me pediu para entregar isto apenas quando a família Monteiro cometesse o erro de expulsar você da casa, que nunca pertenceu totalmente a eles. Clara perdeu o ar. Do alto da escada, Rafael viu tudo. Viu a esposa grávida entrar no carro de outro homem poderoso. Viu Álvaro Braga, o bilionário discreto que bancos respeitavam e conselhos temiam, abrir a porta para ela com cuidado, e pela primeira vez naquela noite, o rosto de Rafael não mostrou orgulho, mostrou medo, porque, no instante em que o carro foi embora, Dona Beatriz abriu a mão e olhou para a aliança azul. A pedra havia se deslocado. Dentro dela, escondido sob o engaste antigo, havia um minúsculo código gravado, e Dona Beatriz empalideceu como se tivesse acabado de reconhecer uma sentença. Capítulo 2. A dor escondida. Quem era aquele homem? A pergunta de Rafael ecoou no escritório da mansão poucos minutos depois que Clara partiu. Dona Beatriz estava diante da janela, ainda segurando a aliança com força. A chuva batia no vidro como dedos insistentes. Marina fingia preocupação. Sentada no sofá de couro, mas seus olhos se moviam a cada reação da sogra. Ela percebeu a mudança no rosto de Dona Beatriz, percebeu o medo. E medo, em gente poderosa, sempre indicava dinheiro ou segredo, um velho qualquer querendo aparecer. Dona Beatriz respondeu. Rafael se aproximou. Álvaro Braga não é um velho qualquer. O nome pesou na sala. Álvaro Braga era conhecido em São Paulo como um homem que nunca precisava disputar holofotes, dono de fundos imobiliários, acionista silencioso de hospitais, credor de famílias ricas que jamais admitiam dever. Poucos sabiam onde ele morava. Muitos sabiam que uma ligação dele podia fechar portas em bancos, empresas e cartórios. Rafael respirou fundo. Por que ele buscou Clara? Dona Beatriz virou lentamente. Você deveria se preocupar com outra coisa. Sua esposa saiu fazendo cena diante dos nossos convidados. Ela foi expulsa grávida. Ela foi confrontada. Minha mãe arrancou a aliança da mão dela.
Dona Beatriz bateu a joia sobre a mesa, uma joia barata. Rafael olhou para a aliança. A pequena pedra azul parecia comum, mas havia algo ali, corte no engaste, uma marca, um detalhe que ele nunca tinha observado. Ele lembrou do dia em que Clara mostrou a aliança pela primeira vez. Foi antes do casamento. Eles ainda não dormiam no mesmo quarto. O casamento tinha começado como um acordo. O avô de Rafael, seu Afonso Monteiro, doente, queria vê-lo casado antes de morrer. Clara trabalhava como enfermeira no hospital da família e havia cuidado do velho com uma ternura que nenhum parente demonstrava. Afonso gostava dela. Rafael. No começo, não entendia por quê. Depois entendeu. Clara falava pouco, mas escutava com a alma inteira. Quando Afonso morreu, deixou uma carta pedindo que Rafael não deixasse aquela moça sozinha no mundo. Rafael ofereceu o casamento. No começo, disse a si mesmo que era proteção. Depois, deixou de mentir. Tinha se apaixonado. Pelo menos achava que sim. Até Marina voltar. Até Dona Beatriz repetir que Clara era oportunista. Até exames. Mensagens e suspeitas começarem a surgir como peças colocadas por mãos invisíveis. Rafael tocou a aliança. Ela nunca tirava isso. Marina se levantou. Rafael, não se torture. Uma mulher pode parecer frágil e ainda assim ser muito calculista. Ele a encarou. Você sabe alguma coisa sobre Álvaro Braga? Marina piscou. Eu claro que não. Mas respondeu rápido demais. No carro preto, Clara estava em silêncio. As ruas dos jardins passavam pela janela em borrões de chuva e luz. Ela segurava a barriga com uma mão e a chave antiga com a outra. O metal frio parecia conter uma história que ela ainda não conhecia. Álvaro Braga sentava ao lado dela, sem invadir sua dor. Você está sentindo dor física. Clara negou. Só vergonha. Vergonha não é sua. Ela olhou para ele. Todo mundo viu. Ótimo. Álvaro respondeu. Clara franziu a testa. Ótimo. Quando a verdade aparecer, todos eles também vão precisar ver. A frase fez Clara fechar os olhos. Ela queria ser forte. Mas a imagem de Rafael calado a perseguia. O rosto dele, a mão fechada, o olhar perdido, o silêncio. O silêncio era o pior. A mansão nunca tinha sido sua. Não de verdade. Ainda assim, ela havia construído pequenos cantos de vida ali. Um vaso de manjericão na cozinha, um cobertor no sofá da biblioteca, um quadro simples no corredor dos fundos, o quarto do bebê, ainda incompleto, com uma caixa de sapatinhos amarelos que Rafael comprou escondido depois de uma consulta. Agora tudo ficara para trás. Minha mãe conhecia o Senhor. Álvaro respirou devagar. Mais do que isso, Helena salvou minha vida e salvou parte do patrimônio dos Monteiro sem que eles soubessem agradecer. Clara virou o rosto. Minha mãe? Ela nunca contou. Ela só dizia que algumas verdades precisam esperar o coração ficar pronto. Álvaro sorriu com tristeza. Helena sempre falava assim. O carro entrou em um condomínio discreto em Higienópolis. Não era ostentoso como a mansão dos Monteiro, mas tinha a solidez de dinheiro antigo. Porteiro atento, jardim bem cuidado, elevador privativo. No apartamento, uma senhora de uniforme simples recebeu Clara com chá quente e uma toalha. Dona Clara, seu quarto está pronto. Clara se assustou. Meu quarto... Álvaro a conduziu até uma sala clara, com estantes de livros, obras de arte discretas e uma mesa onde descansava uma caixa de madeira escura. Esta casa era um lugar seguro para sua mãe. Ele disse, ela me pediu que também fosse para você, se um dia precisasse. Clara encarou a caixa. No fecho. Havia uma pequena pedra azul. O coração dela acelerou. Essa pedra... é igual à sua aliança. Clara apertou os lábios para não chorar. Ela está com Dona Beatriz.
Álvaro ficou sério. Então ela tem metade da chave. Metade. Ele abriu uma gaveta e pegou uma pasta. Antes de falar disso, você precisa descansar. E precisa decidir se quer enfrentar essa história. Eu fui expulsa da casa do meu marido, grávida. Diante de pessoas que me chamaram de interesseira, acho que a história já me enfrentou primeiro. Álvaro assentiu, respeitando a força da resposta. Então vou começar pelo começo. Sua mãe, Helena, trabalhou muitos anos como assistente administrativa no antigo escritório do senhor Afonso Monteiro. Ela descobriu um rombo em contratos da família. Gente de dentro desviava dinheiro. Afonso sabia que, se aquilo viesse à tona do jeito errado, o grupo quebraria e centenas de funcionários perderiam o emprego. Helena ajudou a organizar documentos, protegendo a empresa e expondo apenas os culpados. Clara escutava imóvel. Afonso quis recompensá-la. Ela recusou dinheiro. Então ele fez algo mais perigoso. Colocou parte das garantias patrimoniais em um fundo protegido, vinculado a uma escritura e a ações preferenciais. Helena ficou como guardiã temporária. Depois, você herdaria. Sim. Clara soltou uma risada sem alegria. Dona Beatriz me chamou de oportunista dentro de uma casa que talvez não pudesse existir sem sua mãe. O silêncio veio pesado. Clara levou a mão à boca. Porque ela nunca me contou. Porque tinha medo. E porque Beatriz Monteiro odiava sua mãe. No mesmo momento, o celular de Clara vibrou. Era Rafael. Ela olhou para a tela por alguns segundos. Não atendeu. A segunda chamada veio. Depois uma mensagem. Clara, me diz onde você está. Precisamos conversar. Ela desligou o celular. Álvaro observou. Sem comentar. Oi, amai. Rafael. Clara disse, como se confessasse uma culpa. Mesmo quando o casamento parecia um acordo. Oi, amai. Ele foi gentil comigo. Ele sabia quando eu estava cansada. Ele trazia pão de queijo da padaria, porque descobriu que eu enjoava de tudo no começo da gravidez. Uma vez. Ficou a noite inteira sentado no banheiro comigo, porque eu não conseguia parar de vomitar. A voz dela falhou, e hoje ele não conseguiu dizer uma frase. Álvaro baixou os olhos. Homens criados para comandar empresas, às vezes passam a vida sem coragem de contrariar a própria mãe. Isso não desculpa. Não desculpa. Clara respirou fundo. Eu não quero destruir Rafael. E o que você quer? Ela demorou. Quero que meu filho não nasça carregando a humilhação que me deram hoje. Na mansão, Rafael não conseguiu dormir. Caminhou até o quarto do bebê. A porta estava aberta. A luz suave iluminava paredes em tom creme. Uma poltrona azul. Uma prateleira com livros infantis e uma pequena caixa de sapatinhos amarelos. Rafael pegou um deles. Lembrou de Clara rindo quando ele fingiu que entendia de tamanho de bebê. Isso é enorme para recém-nascido. Ela tinha dito, meu filho vai ser forte. Ou sua filha. Ele sorriu na lembrança. Agora a lembrança o feriu. No quarto do casal. Marina estava sentada na cama, como se já pertencesse àquele espaço. O chale de Clara repousava sobre a cadeira. Rafael parou na porta. O que você está fazendo aqui? Marina se levantou. Beatriz disse que eu podia descansar. Foi uma noite difícil para todos. Esse quarto é meu e de Clara. A palavra saiu antes que ele pensasse. Marina endureceu. Mesmo depois do que ela fez, o que exatamente ela fez? Enganou você. Com quais provas? Marina abriu a boca. Mas Dona Beatriz apareceu no corredor. Rafael, não comece a duvidar agora. Clara sempre soube se fazer de vítima. Ele encarou a mãe e a aliança. Dona Beatriz fingiu não entender. O que tem? Por que a senhora ficou pálida quando viu a marca nela? A mãe manteve o rosto firme. Cansaço. Rafael se aproximou. Me dá a aliança.
Não. A resposta foi seca demais. Rafael estendeu a mão. Ela é da minha esposa. Ela não é mais sua esposa. Ele respirou fundo. Enquanto eu não assinar o divórcio... Ei! Dona Beatriz o encarou com uma fúria controlada. Você vai jogar sua família fora por causa de uma mulher que saiu no carro de outro homem. Rafael sentiu o golpe. A imagem voltou com força. Álvaro Braga abrindo a porta para Clara. A mão de Clara na barriga. O carro indo embora. Eu quero a aliança. Dona Beatriz caminhou até o cofre do escritório e guardou a joia. Você não manda em tudo. Meu filho. Rafael respondeu baixo. Estou começando a perceber. Na manhã seguinte, Clara acordou com o cheiro de café fresco. Por alguns segundos, esqueceu onde estava. Depois a dor voltou. A cama estranha. A mão sem aliança. A barriga. A expulsão. Na sala, Álvaro conversava com uma advogada de cabelos curtos e expressão firme. Esta é doutora Helena Farias. Ele disse, advogada da sua mãe nos últimos anos. Clara estranhou o nome. Helena. A advogada sorriu. Foi homenagem. Sua mãe dizia que nomes também guardam dívidas de gratidão. Ela colocou sobre a mesa uma pasta com cópias autenticadas. Clara. Existe uma ata registrada em cartório. Existe uma escritura antiga. Existe um contrato de proteção patrimonial. E existe uma cláusula que só poderia ser ativada em caso de expulsão, coação ou tentativa de retirar você da família Monteiro por meios abusivos. Clara sentiu o chão mudar. Minha mãe fez isso. Afonso Monteiro fez. Sua mãe aceitou ser guardiã. Depois, você herdou. Mas Dona Beatriz sabe. A advogada respirou fundo. Ela sabe o suficiente para ter medo, mas não sabe tudo. Clara olhou para a caixa de madeira e a aliança. Álvaro respondeu. A pedra azul tem um código antigo de autenticação. Semela? O acesso a certos documentos fica incompleto. Mas a caixa também guarda uma cópia parcial. A advogada abriu a caixa. Dentro havia uma fotografia antiga. Helena, mãe de Clara. Jovem. Ao lado de Afonso Monteiro e de uma criança pequena, Rafael. Clara tocou a foto. Rafael conheceu minha mãe. Mais do que conheceu, disse a advogada. Quando ele tinha 8 anos, sofreu um acidente na fazenda da família. Sua mãe foi quem o encontrou e o manteve vivo até o socorro chegar. Clara sentiu os olhos arderem. Ele não sabe. Beatriz fez questão de apagar essa história. Na parte de trás da fotografia, havia uma frase escrita à mão. Se um dia minha filha for humilhada por essa família, entregue a ela aquilo que o silêncio me impediu de defender. Clara levou a foto ao peito. Naquele instante, o celular de Álvaro tocou. Ele atendeu. Ouviu por poucos segundos e fechou o rosto. Entendi. Mande cópia. Clara percebeu. O que aconteceu? Álvaro olhou para a advogada antes de responder. Dona Beatriz convocou uma reunião extraordinária do Conselho do Grupo Monteiro para amanhã. Por quê? A advogada recebeu uma mensagem, abriu o arquivo e empalideceu. Ela vai tentar declarar Rafael incapaz de conduzir a holding por instabilidade emocional e transferir poderes temporários para ela. Clara ficou de pé. Ela vai tomar a empresa do próprio filho. Álvaro assentiu. E vai usar o escândalo de ontem para provar que você é ameaça ao nome da família. Clara olhou para a mão sem aliança. A dor continuava ali, mas outra coisa começava a nascer junto dela. Não era raiva, era decisão. Então amanhã, ela disse, com a voz baixa e firme, eu também vou ao conselho. A advogada hesitou. Clara, isso vai ser público. Eles vão tentar esmagar você. Clara olhou para a fotografia da mãe. Ontem eles me expulsaram usando minha aliança. Amanhã eu vou descobrir o que essa aliança abre. E naquele momento, no cofre da mansão, a pedra azul da joia brilhou sob a luz interna.
Ao lado dela, escondido entre documentos antigos, havia uma segunda fotografia, a mesma criança, a mesma Helena, e uma assinatura de Dona Beatriz autorizando o apagamento do nome de Helena dos registros da família. Capítulo 3. O segredo começa a sangrar. Eu quero saber quem retirou o nome de Helena dos arquivos do hospital. Rafael disse isso às 7 da manhã, dentro da sala administrativa do Hospital Monteiro, na Vila Nova Conceição. A gerente de registros, uma mulher de quase 60 anos chamada Sueli, ficou branca, trabalhava ali desde a juventude, conhecia corredores. Escândalos e silêncios demais. Senhor Rafael, eu não sei se posso. Pode. Dona Beatriz ainda responde pelo arquivo histórico. Não perguntei por minha mãe, perguntei por Helena Duarte. Au nom perdu entre os doigts. Sueli fechou a porta. Quem falou esse nome para o senhor? Isso importa. Importa porque muita gente perdeu emprego por falar dela. Rafael sentiu um frio no estômago. Na noite anterior, depois de discutir com a mãe, ele tinha voltado ao quarto do bebê. Não dormiu. Às 4 da manhã, desceu ao escritório e abriu gavetas antigas do avô. Encontrou um caderno de capa preta com anotações de Afonso, entre nomes de médicos, fornecedores e contratos. Havia uma frase repetida 2 vezes. Helena salvou Rafael. Beatriz nunca perdoou a dívida. Rafael passou horas tentando entender. Agora, diante de Sueli, a verdade parecia mais próxima e mais perigosa. Me mostre o arquivo. Sueli levou Rafael a uma sala nos fundos do hospital, onde prontuários antigos digitalizados eram guardados em servidores e armários de ferro. Digitou uma senha antiga, depois outra. A tela abriu. Acidente na Fazenda Monteiro. Paciente Rafael Monteiro. Idade 8 anos. Rafael prendeu a respiração. Sueli abriu o relatório. Havia registros de queda, trauma, hemorragia, socorro emergencial e uma anotação: primeiros cuidados prestados por Helena Duarte, funcionária administrativa da família. Conduta adequada evitou óbito antes da chegada da ambulância. Rafael sentou-se lentamente. Helena Duarte, mãe de Clara, a mulher que sua mãe chamava de ninguém, a mãe da esposa que ele deixara sair grávida na chuva. Por que eu nunca soube disso? Sueli olhou para a porta antes de responder. Porque Dona Beatriz mandou apagar o nome dela de tudo que pudesse ligar Helena à família. Depois do acidente, Senhor Afonso ficou muito grato. Demais. E isso incomodou. Incomodou por quê? Porque Helena descobriu coisas. Rafael fechou o arquivo. Que coisas? Sueli ficou com os olhos marejados. Desvios. Contratos falsos. Assinaturas usadas sem autorização. Na época, muita gente culpou funcionários pequenos, mas Helena sabia que tinha gente grande envolvida. Minha mãe. Sueli não respondeu. Não precisava. Em Higienópolis, Clara vestia um conjunto bege simples. Quando sentiu uma tontura, segurou a beirada da mesa. A advogada Helena Faria se levantou. Clara, estou bem. Você está grávida e passou por uma noite violenta. Antes de qualquer reunião, vamos ao hospital. Não quero hospital, Monteiro. Eu também não. Álvaro telefonou para um médico de confiança em um hospital particular nos Jardins, sem vínculo com a família. Clara foi atendida com discrição. O bebê estava bem. O coração batia forte no aparelho. Quando ouviu o som, Clara chorou pela primeira vez desde a expulsão. Não um choro desesperado. Um choro de alívio. A médica sorriu. Seu bebê é resistente. Clara acariciou a barriga. Ele puxou a avó. Ao sair do consultório, encontrou alguém no corredor. Marina, a ex-noiva de Rafael, estava acompanhada de um homem jovem, usando jaleco. Quando viu Clara,
Tentou esconder um envelope dentro da bolsa. Clara percebeu. Marina também percebeu que ela percebeu. Clara disse, como um sorriso tenso: que surpresa! Eu poderia dizer o mesmo. Marina olhou para a barriga dela. Veio confirmar alguma coisa. Vim cuidar do meu filho. O filho do Rafael. Você quer dizer? Clara sustentou o olhar. Você tem alguma dúvida? Marina riu baixo. Eu não. Mas a família dele talvez tenha. O médico ao lado dela pigarreou. Desconfortável. Clara olhou para o envelope. Exames. Assuntos meus. Claro. Clara deu um passo para sair, mas Marina falou. Você deveria aceitar o divórcio. Há mulheres que nasceram para entrar em mansões e há mulheres que só passam por elas para limpar o chão. Clara parou. Virou devagar. Marina, você está usando um chale que não é seu. Tentando ocupar um quarto que não é seu. Querendo um homem que não confia nem em si mesmo. Cuidado. Às vezes, quem entra numa casa pela porta errada descobre que a casa nunca teve saída para ela. Marina perdeu o brilho no olhar. Clara seguiu em frente. No elevador, porém, a advogada tocou seu braço. Você viu o nome no crachá do médico? Não. Dr. Caio Menezes. Obstetra. Já foi investigado por emitir laudos falsos em disputas de herança. Clara fechou os olhos. Ela está armando alguma coisa com a gravidez. Provavelmente, quando chegaram ao carro, Álvaro recebeu outro documento. Temos um problema. A advogada leu primeiro. Dona Beatriz protocolou pedido interno para questionar a legitimidade da gravidez de Clara no conselho. Clara sentiu náusea. Ela vai fazer isso diante de acionistas? Vai, disse Álvaro, e vai tentar usar um exame falso. Clara olhou pela janela. A cidade seguia indiferente. Motoboys cortavam avenidas. Ônibus lotados paravam nos pontos. Pessoas carregavam sacolas. Vidas comuns continuavam. E ela, que sempre quis apenas uma vida simples e honesta, agora estava no centro de uma guerra de sobrenomes. Então precisamos de prova antes deles. Clara disse. A advogada assentiu. Temos a consulta de hoje. Temos prontuário, mas precisamos de algo que mostre a armação. Clara lembrou do corredor. Marina estava com um envelope. Álvaro fez uma ligação. Eu quero as imagens do corredor do hospital. Entrada da ala obstétrica. Últimas 2 horas. Sim. Com urgência. Enquanto isso, Rafael deixava o arquivo histórico do Hospital Monteiro com uma cópia do prontuário do acidente. No estacionamento, recebeu uma mensagem de Marina. Rafa, estou preocupada. Clara esteve no hospital com Álvaro Braga. Ela parecia muito íntima dele. Acho que você precisa se proteger. Rafael olhou para a mensagem. Antes, talvez aquilo funcionasse. Agora, não. Ele respondeu apenas, onde você estava hoje de manhã? Marina demorou, depois escreveu, em casa. Rafael guardou o celular. Mentira. Ele ligou para seu segurança particular. Preciso de imagens do Hospital São Gabriel, ala obstétrica. Hoje cedo, procure Marina Vasconcelos. À tarde, Dona Beatriz reuniu seus aliados no escritório da mansão. Estavam lá Marina, Dr. Moreira e Cristiano Monteiro. Primo de Rafael e diretor financeiro da holding, Cristiano era o tipo de homem que sorria com dentes caros e olhos vazios. Durante anos, viveu à sombra de Rafael. Agora havia uma chance. Se Rafael fraquejar pela Clara, o conselho pode aceitar uma gestão temporária, disse Cristiano. Dona Beatriz serviu café sem açúcar. Ele está emocionalmente instável. Marina cruzou as pernas. E Clara está com Álvaro Braga. Isso ajuda a nossa narrativa. Dr. Moreira abriu a pasta. Com o laudo certo, podemos sugerir dúvidas sobre a paternidade.
Não precisamos provar de imediato, apenas lançar a suspeita em reunião de conselho. Suspeita já contamina. Dona Beatriz sorriu. Ótimo. Cristiano olhou para a aliança sobre a mesa. E isso? A sogra cobriu a joia com a mão. Não toque. Por que parece uma bijuteria? Dona Beatriz o fuzilou com os olhos. Porque essa bijuteria pode abrir um cofre que seu tio Afonso deveria ter deixado enterrado. Marina inclinou o corpo. Que cofre? Dona Beatriz percebeu que falou demais. Nada que diga respeito a você. Marina sorriu por dentro. Tudo que uma mulher rica escondia dizia respeito a quem queria tomar seu lugar. Naquela noite, Rafael voltou à mansão mais cedo. Encontrou a mãe no escritório. Fui ao hospital. Dona Beatriz não levantou os olhos. Você deveria ir à empresa. Eu vi o arquivo do acidente. A caneta dela parou. Que acidente? Aos 8 anos, na fazenda. Silêncio. Rafael colocou a cópia do prontuário sobre a mesa. Helena Duarte salvou minha vida. Dona Beatriz olhou o papel como se fosse uma cobra. Uma funcionária fez o mínimo. Minha mãe apagou o nome dela. Eu protegi nossa família de uma mulher ambiciosa. Helena morreu pobre. Porque quis. Rafael sentiu algo escuro subir no peito. Clara é filha dela. Exatamente por isso, eu nunca aceitei aquela moça nesta casa. Porque a mãe dela me salvou. Porque a mãe dela quase destruiu os Monteiro. Ou quase mostrou quem estava destruindo. Dona Beatriz se levantou. Cuidado, Rafael. Não. Quem precisa tomar cuidado agora é a senhora. Pela primeira vez, Dona Beatriz pareceu realmente ofendida. Você fala comigo assim por causa daquela mulher? Rafael respondeu com dor. Eu devia ter falado assim ontem. No apartamento de Álvaro, Clara assistia às imagens do hospital na tela. Marina aparecia no corredor, recebendo um envelope do Dr. Caio Menezes. Em seguida, ele dizia algo que a câmera não captava, mas a imagem mostrava Marina rindo, abrindo o envelope e colocando dinheiro dentro do bolso do jaleco dele. Álvaro ficou imóvel. A advogada pausou o vídeo. Isso não prova o conteúdo do laudo, mas prova contato suspeito e pagamento. Clara observou o rosto de Marina congelado na tela. Ela vai dizer que era consulta particular? Vai. Então precisamos do laudo falso. Álvaro se virou para a senhora que cuidava da casa, Dona Nair. A mulher entrou devagar. Clara estranhou. Ela tinha notado que Dona Nair evitava olhar diretamente para a caixa de madeira. Eu acho que está na hora, disse Álvaro. Dona Nair levou a mão ao bolso do avental e tirou um pendrive pequeno. Eu trabalhei na mansão Monteiro antes de vir para cá, contou, com voz baixa. Saí quando Dona Beatriz mandou jogar fora as coisas de Dona Helena. Eu não joguei. Clara prendeu a respiração. Que coisas? Cartas, cópias, uma gravação antiga e um bilhete do Sr. Afonso dizendo que, se um dia a menina de Helena fosse acusada de mentir sobre um filho, a verdade devia ser protegida antes que a família repetisse o mesmo pecado. A advogada conectou o pendrive. Havia pastas, contratos antigos, cópias de escritura, áudios e um vídeo gravado anos antes, no antigo escritório da mansão. Na imagem, Afonso Monteiro aparecia sentado, já idoso, ao lado de Helena, mãe de Clara. Ele segurava uma aliança azul. A voz dele saiu fraca. Mas Clara, esta joia não é enfeite. É chave. E se minha família humilhar sua filha um dia, Helena, ela deverá saber que a casa de onde for expulsa foi preservada pelo sangue, pelo trabalho e pelo silêncio de vocês duas. Clara levou as mãos ao rosto. A advogada aproximou-se da tela. No final do vídeo, Afonso disse: Beatriz não pode saber da segunda ata. A primeira ela conhece. A segunda tira dela o controle.
Álvaro apertou o maxilar. A segunda ata. A advogada olhou para ele. Você sabia disso? Não. Dona Nair respirou fundo. Eu sei onde está. Todos se viraram para ela. A senhora olhou para Clara. Está escondida dentro da moldura do retrato grande do Sr. Afonso, na sala de reunião da própria holding. Clara ficou em silêncio. A sala onde aconteceria a reunião do conselho no dia seguinte, o lugar onde Dona Beatriz pretendia destruí-la, o lugar onde a verdade estava esperando havia anos. Capítulo 4. A verdade diante de todos. Antes de falarem da minha gravidez, eu quero que falem da casa de onde fui expulsa. Clara disse isso de pé, diante da mesa oval da sala de conselho do Grupo Monteiro, na Faria Lima. O lugar tinha paredes de madeira escura, vista para São Paulo, e uma fileira de retratos antigos dos fundadores da família. No centro, o retrato de Afonso Monteiro parecia observar tudo com olhos cansados. Ao redor da mesa estavam acionistas, diretores, advogados e membros da família. Dona Beatriz ocupava a cadeira principal, como se já fosse a nova comandante. Marina estava ao lado, vestida de branco, usando brincos de diamante e uma expressão ensaiada de pureza. Cristiano sorria com arrogância. Doutor Moreira organizava papéis. Rafael estava na outra ponta. Quando Clara entrou com Álvaro Braga, Helena Farias e Dona Nair, a sala inteira mudou de temperatura. O murmúrio foi imediato. Ela veio com Álvaro Braga. Grávida mesmo. Que coragem! Dona Beatriz bateu a caneta na mesa. Esta reunião é privada. Álvaro Braga respondeu com calma. Não quando envolve bens, nos quais meus fundos têm participação e documentos registrados em cartório, sob custódia legal. Dona Beatriz apertou os lábios. Rafael olhava para Clara. Ela usava um vestido verde escuro simples, cabelo preso, rosto pálido, mas firme. Não parecia a mulher expulsa sob chuva, ou talvez parecesse exatamente ela, só que agora todos podiam ver que havia aço por baixo da dor. Clara. Rafael disse baixo. Ela não desviou o olhar. Hoje eu não vim conversar com meu marido. Vim falar com o conselho. A frase o atingiu, e ele aceitou. Dona Beatriz se levantou. Senhores, esta mulher foi trazida aqui para criar tumulto. Ontem, diante da nossa família, ela saiu com um homem estranho. Depois de se recusar a assinar documentos simples de separação, hoje tenta transformar uma situação doméstica em assunto empresarial. Clara escutou sem interromper. Doutor Moreira distribuiu cópias. Além disso, continuou a sogra. Há dúvidas delicadas sobre a gravidez. Não queremos expor ninguém. Mas o Grupo Monteiro não pode ser vítima de chantagem emocional. Marina baixou os olhos, fingindo sofrimento. Eu lamento muito por todos. Sussurrou. Clara olhou para ela. Você lamenta pelo envelope ou pelo dinheiro que colocou no bolso do médico? Marina levantou a cabeça. A sala parou. Do que você está falando? Helena Farias conectou um notebook à tela. O vídeo do corredor do hospital apareceu. Marina recebendo o envelope. Marina entregando dinheiro. O médico guardando. O silêncio foi absoluto. Cristiano tentou rir. Isso não prova nada. A advogada respondeu. Por isso também temos o depoimento formal do Dr. Caio Menezes, colhido nesta manhã. Depois que ele descobriu que o pagamento estava gravado pelas câmeras internas do hospital, ele admitiu ter sido contratado para preparar um laudo questionando a gestação de Clara, sem base médica. Marina empalideceu. Dona Beatriz fechou a mão. Mentira. Helena Farias abriu outro arquivo. A voz do médico preencheu a sala. Dona Marina Vasconcelos me procurou a pedido de Dona Beatriz Monteiro. A intenção era criar dúvida sobre a paternidade do bebê para pressionar Dona Clara a assinar o divórcio. Rafael se levantou devagar. O rosto dele estava sem cor. Minha mãe pediu isso. Dona Beatriz respondeu com fúria.
Eu protegi você, de meu filho, de uma armadilha. Clara colocou a mão na barriga. Meu filho não é armadilha. Dona Beatriz. Ele é uma vida. A frase simples fez alguns acionistas baixarem os olhos. Rafael encarou Marina. Você me disse que estava em casa. Marina tentou segurar a mão dele. Rafael, eu fiz isso porque amo você. Sua mãe também. Nós só queríamos ter certeza. Ele afastou a mão. Certeza se compra em envelope. Marina recuou como se tivesse sido ferida. Dona Beatriz percebeu que a reunião escapava, então atacou onde sempre atacava. Mesmo que esse laudo tenha sido um erro, isso não muda quem Clara é. Uma mulher sem patrimônio, sem sobrenome, sem contribuição para este grupo. Ela quer usar uma gravidez para exigir lugar. Clara respirou fundo. Aquela era a frase que ela esperava. Virou-se para Helena Farias. Agora, a advogada abriu uma pasta azul. Senhores, apresento cópia autenticada da escritura da mansão Monteiro dos Jardins, registrada no 4º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. A propriedade foi transferida há 24 anos para uma estrutura patrimonial condicionada, ligada ao Fundo Helena Duarte de Proteção Familiar. Um diretor mais velho se inclinou. Fundo Helena Duarte. Dona Beatriz ficou rígida. Esse fundo não tem validade operacional. Álvaro Braga falou pela primeira vez em tom mais firme. Tem. Eu sou um dos administradores externos desde a criação. A sala explodiu em murmúrios. Helena Farias continuou. A cláusula de ativação previa que, se a herdeira de Helena Duarte fosse coagida, expulsa ou forçada a abrir mão de direitos por membro da família Monteiro, a administração da mansão e de parte das ações preferenciais do grupo seria transferida imediatamente para a beneficiária final. Cristiano se levantou. Isso é absurdo. Clara olhou para ele. Você leu contratos falsos por anos e agora se assusta com um verdadeiro. Ela travou. Dona Beatriz apontou para a advogada. Sem a chave de autenticação, nada disso é executável. Clara sentiu a dor da mão vazia. A senhora está com minha aliança. Dona Beatriz sorriu. Cruel. Não sei do que você está falando. Rafael fechou os olhos por um segundo. Depois meteu a mão no bolso do paletó. Quando abriu a palma, a aliança azul estava ali. Clara perdeu o fôlego. Dona Beatriz virou-se para ele. Você roubou meu cofre? Rafael respondeu baixo. Eu devolvi o que nunca foi seu. Ele caminhou até Clara. Não tentou colocar a aliança no dedo dela. Apenas estendeu a joia com as duas mãos. Diante de todos, eu deveria ter feito isso ontem. Clara olhou para ele. Havia arrependimento ali, mas arrependimento não apagava a chuva. Não apagava silêncio. Ela pegou a aliança. A pedra azul estava levemente solta. Como na noite anterior, Helena Farias retirou uma pequena ferramenta, abriu o engaste e revelou o código interno. Digitou no sistema do cartório digital. A tela mostrou a autenticação. Documento validado. A sala ficou muda, mas Dona Nair deu um passo à frente. Ainda falta a segunda ata. Dona Beatriz quase gritou. Essa mulher nem deveria estar aqui. Dona Nair não tremeu. Eu servi café nesta família por 30 anos. Vi muita coisa que a senhora achava invisível. Ela caminhou até o retrato de Afonso Monteiro na parede. 2 seguranças olharam para Rafael. Ele assentiu. Dona Nair tocou a moldura inferior e pressionou um pequeno encaixe. A madeira se abriu com um estalo seco. Dentro havia um envelope amarelado. Ninguém respirou. Helena Farias recebeu o envelope com luvas e retirou documentos registrados. Segunda ata de proteção patrimonial. Le. Assinada por Afonso Monteiro, Helena Duarte, Álvaro Braga e 2 testemunhas. Dona Beatriz sentou como se as pernas tivessem falhado. A advogada continuou. Em caso de tentativa de desqualificar moralmente Helena Duarte ou sua descendente direta para impedir o acesso aos bens protegidos,
Dona Beatriz Monteiro seria afastada da administração fiduciária e perderia poder de voto sobre as ações preferenciais vinculadas ao fundo. Cristiano deu um passo para trás. Poder de voto. Álvaro completou 32% dos votos em matérias estratégicas da holding. A sala virou pedra. Clara fechou os olhos. A humilhação da noite anterior voltou inteira. A aliança arrancada, a mãe insultada, a chuva, o bebê, o silêncio de Rafael. Agora, a mesma aliança estava sobre a mesa, abrindo diante de todos a verdade que tentaram enterrar. Dona Beatriz se levantou num rompante. Helena Duarte era uma funcionária, uma mulher simples. Ela não tinha direito a nada disso. Clara finalmente se aproximou da sogra. Não levantou a voz. Minha mãe teve direito porque foi honesta quando esta família não foi. Teve direito porque salvou seu filho quando ele era criança. Teve direito porque protegeu uma empresa que a senhora usou como trono. E eu tenho direito porque não vou deixar meu filho nascer ouvindo que a dignidade da avó dele era pobreza. Rafael levou a mão ao rosto. A verdade o esmagava. Clara. Ela não olhou para ele. Dona Beatriz ainda tentou o último golpe. Você acha que venceu porque tem papéis. Você continua sendo a mulher que entrou nesta família pela porta dos empregados. Clara respondeu. E a senhora continua sendo a mulher que passou a vida trancada na porta principal, com medo de alguém descobrir quem realmente sustentava a casa. A frase fez a sala inteira silenciar. Helena Farias abriu o documento final. Com a ativação da cláusula, Clara Helena Duarte Monteiro assume imediatamente a administração patrimonial da Mansão dos Jardins e o voto das ações preferenciais do Fundo Helena Duarte. Também solicita auditoria independente sobre os últimos 10 anos de movimentações financeiras da holding, especialmente contratos aprovados por Dona Beatriz Monteiro, Cristiano Monteiro e Dr. Moreira. Cristiano tentou sair. Álvaro olhou para o segurança. Ninguém sai antes de assinar ciência da auditoria. Marina, desesperada, virou-se para Rafael. Você não vai deixar ela fazer isso comigo. Vai, Rafael. Eu só queria você de volta. Ele olhou para a mulher que um dia achou conhecer. Você queria meu nome, meu quarto, minha casa e meu filho fora do caminho. Marina chorou sem lágrimas. Eu amo você. Não. Ele disse. Você amava a cadeira ao meu lado. Dona Beatriz bateu na mesa. Rafael, escolha agora. Sua mãe ou essa mulher? Todos olharam para ele. Era o momento que ele tinha evitado na mansão. O momento que seu silêncio havia destruído. Rafael caminhou até Clara. Parou ao lado dela, mas sem tocá-la. Ontem eu escolhi o silêncio. Hoje eu escolho a verdade. Mesmo que ela me condene também. Clara sentiu os olhos arderem. Ele virou-se para o conselho. Como presidente do grupo, apoio a auditoria. Apoio o afastamento temporário de Dona Beatriz de qualquer decisão administrativa e registro publicamente que minha esposa foi humilhada dentro da nossa casa enquanto eu falhei em defendê-la. Dona Beatriz levou a mão ao peito. Você está me traindo. Rafael respondeu. Não. Estou parando de trair a mulher que eu devia ter protegido. A sala ficou em silêncio, mas ainda faltava o golpe final. Dona Nair, com as mãos trêmulas, entregou a Clara uma carta fechada. Dona Helena pediu que isso fosse lido apenas quando a senhora estivesse diante da família Monteiro. Clara abriu devagar. Reconheceu a letra da mãe. Minha filha, se você está lendo isto, é porque tentaram fazer você acreditar que sua origem era vergonha. Não acredite. Existe uma verdade que até Afonso não teve coragem de revelar em vida. Clara parou. A voz falhou. Helena Farias leu o restante. A pedido dela, Clara não era apenas herdeira do fundo. Seu pai biológico era Afonso Monteiro. A filha que Dona Beatriz passou anos chamando de interesseira era, por sangue e por documento reconhecido em segredo,
Uma Monteiro tão legítima quanto qualquer um naquela sala. Rafael deu um passo para trás. Atordoado, Dona Beatriz soltou um som rouco. Marina deixou cair a bolsa. Clara ficou imóvel. A aliança azul, sobre a mesa, já não era apenas joia. Era a prova de uma vida inteira roubada, e naquele instante, todos entenderam que a mulher expulsa da mansão não tinha entrado na família Monteiro pelo casamento. Ela já pertencia àquela história antes mesmo de Rafael aprender a pronunciar o próprio sobrenome. Capítulo 5. Justiça e silêncio. Depois da revelação, ninguém aplaudiu. Ninguém se moveu. A verdade não chegou como festa. Chegou como uma porta pesada, fechando para sempre atrás dos culpados. Clara permaneceu de pé diante do conselho, com a carta da mãe nas mãos e a aliança azul sobre a mesa. O mundo parecia ter diminuído ao som da própria respiração. Afonso Monteiro, o patriarca que todos veneravam nos retratos, o homem que salvou a empresa com a ajuda de Helena, o homem que, por cobardia, gratidão ou medo de destruir a família oficial, deixou uma filha crescer sem nome. Clara sentiu uma tristeza estranha. Não era alegria por descobrir sangue rico. Era luto por tudo que poderia ter sido diferente. Dona Beatriz foi a primeira a quebrar o silêncio. Isso é uma mentira. Sua voz saiu rouca. Helena Farias ergueu outro documento. Reconhecimento de paternidade registrado em cartório reservado, com cláusula de sigilo, até a morte de Helena Duarte ou até ameaça direta à filha dela. Temos o exame de DNA feito em vida por Afonso, anexado ao testamento complementar. Cristiano murmurou um palavrão baixo, mas se calou ao perceber os olhares. Álvaro Braga encarou Dona Beatriz. A senhora sabia da possibilidade, por isso odiava Helena, por isso quis Clara fora da mansão, antes que a gravidez tornasse tudo mais delicado. Dona Beatriz apontou para Clara. Ela veio tomar o que é nosso. Clara respondeu com cansaço. Eu vim buscar minha aliança. A simplicidade da frase feriu mais que uma acusação. Rafael olhava para Clara como se estivesse vendo todas as versões dela ao mesmo tempo. A enfermeira discreta no hospital do avô, a esposa tímida na primeira semana de casamento, a mulher que sorria com café na varanda, a grávida expulsa na chuva, a herdeira que não sabia que era herdeira, a filha de uma verdade enterrada pela família dele. Ele queria pedir perdão, mas entendeu que naquele momento até o pedido seria egoísmo. Então ficou calado. Pela primeira vez, o silêncio dele não era fuga, era respeito. As consequências começaram ali, diante de todos. Helena Farias protocolou a ativação formal da cláusula patrimonial. Dona Beatriz perdeu imediatamente o poder de voto vinculado ao fundo. Cristiano foi afastado da diretoria financeira durante a auditoria. Doutor Moreira teve seu contrato suspenso e seria denunciado à Ordem dos Advogados por coação e manipulação documental. Marina foi retirada da sala após se recusar a entregar o celular para perícia voluntária. Ela saiu chorando, mas sem plateia disposta a acreditar. No corredor, tentou falar com Rafael. Oi, Arai. Mas fiz por amor. Rafael a encarou com uma frieza triste. Amor não falsifica exame. Amor não veste o chale de uma mulher grávida para vê-la ser expulsa. Amor não chama humilhação de cuidado. Marina perdeu a pose. Você vai voltar para ela. Ele olhou através do vidro da sala, onde Clara conversava com a advogada. Não sei se ela vai permitir que eu caminhe sequer na mesma direção. A resposta foi a derrota definitiva de Marina. Sem o homem, sem a casa, sem a cadeira e sem o sobrenome. Ela parecia menor do que o vestido branco que usava. Dona Beatriz não chorou. Mulheres como ela raramente choravam diante dos outros, preferiam transformar lágrimas em veneno, mas quando a auditoria preliminar encontrou transferências suspeitas ligadas a Cristiano e contratos autorizados por ela para empresas de fachada, a máscara rachou. Não foi presa naquele dia. Não houve espetáculo.
A justiça elegante de Clara não precisava de sirene. O conselho apenas aprovou, por maioria, seu afastamento de todas as funções consultivas, o bloqueio de cartões corporativos, a suspensão do acesso ao jatinho, à sala VIP da empresa e aos apartamentos mantidos pela holding, a mansão dos Jardins, onde Clara fora expulsa. Passou a ser administrada pelo fundo dela. Dona Beatriz ouviu a decisão sentada na mesma cadeira onde havia tentado destruir a nora. Quando tudo terminou, Clara pegou a aliança azul da mesa. Rafael se aproximou com cuidado. Clara. Ela olhou para ele. Não havia ódio em seu rosto. Isso doeu mais. Eu sei que pedir perdão agora é pouco. Ele disse. E ele aceitou. Eu falhei quando minha mãe falou da sua origem. Falhei quando Marina ocupou seu lugar. Falhei quando você me perguntou se eu acreditava em você. E falhei quando deixei você sair na chuva carregando nosso filho. Clara respirou fundo. Você não me expulsou com as mãos, Rafael, mas seu silêncio abriu a porta. Ele baixou a cabeça. Oh, Isai. Você sabe agora. Ontem eu precisei saber sozinha. Rafael fechou os olhos. A frase entrou nele como sentença. Eu não vou pedir para você voltar para casa hoje. Clara tocou a barriga. Que caça. Ele entendeu. A mansão não era mais lar. Era prova. Era ferida. Era herança. Eu vou sair de lá. Ele disse. A casa ficará sob sua administração. Se você quiser vender, transformar, fechar, doar, eu não vou impedir. Clara o estudou. Você acha que isso resolve? Não. Mas é o começo do que eu posso fazer sem exigir nada de você. Ela ficou em silêncio. Rafael continuou. Vou reconhecer publicamente a injustiça. Vou registrar em ata que você foi coagida. Vou cooperar com a auditoria mesmo que isso exponha minha família. Vou acompanhar a investigação sobre Marina e minha mãe. E vou fazer terapia antes de dizer que mudei. Porque hoje eu entendi que amar alguém e obedecer ao medo ao mesmo tempo destrói quem está do nosso lado. Clara sentiu vontade de chorar, não pela promessa, mas porque, pela primeira vez. Ele não falava como homem rico tentando consertar com dinheiro, falava como alguém que finalmente via o estrago, e o bebê lhe perguntou baixo, nosso filho não será usado para aproximar nem afastar ninguém. Clara respondeu, ele terá pai? Se o pai aprender a estar presente, sem achar que presença é posse. Rafael assentiu. Eu vou aprender. Aprenda longe de mim por enquanto. A dor passou pelo rosto dele, mas ele não protestou. Tudo bem. Clara colocou a aliança na bolsa, não no dedo. Rafael percebeu. Ela também. Um dia talvez eu use de novo, disse ela, mas não como esposa de alguém, como filha da minha mãe. Naquela tarde, Clara voltou à mansão dos Jardins, não para morar, voltou para buscar suas coisas. Dona Célia abriu a porta chorando. Minha menina. Clara a abraçou. Pela primeira vez, chorou sem se defender. No quarto do bebê, encontrou os sapatinhos amarelos. Sentou na poltrona e segurou o par pequeno contra o peito. A casa estava silenciosa, sem convidados, sem risos, sem julgamento, apenas paredes que tinham ouvido crueldades demais. No closet. O chale de seda estava jogado sobre uma cadeira. Marina o abandonara ali antes de sair. Clara pegou o tecido, sentiu a maciez e lembrou da primeira vez que Rafael o colocou sobre seus ombros numa noite fria. Ela não o levou. Dobrou com cuidado e deixou sobre a cama. Alguns presentes pertenciam a uma versão da vida que já havia acabado. No corredor, encontrou Dona Beatriz. A sogra parecia envelhecida, ainda elegante, mas sem império ao redor. Pela primeira vez, não havia seguranças. Advogados ou convidados entre elas. Você deve estar satisfeita, disse Beatriz. Clara a olhou com tristeza.
Não confunda justiça com satisfação. Você tirou tudo de mim. Não. Eu tirei suas chaves. O que a senhora perdeu foi aquilo que construiu em cima do medo. Beatriz apertou os lábios. Helena destruiu minha vida. Minha mãe salvou seu filho. A frase encerrou algo. Dona Beatriz desviou o olhar. Por um segundo, Clara viu não uma vilã, mas uma mulher que passou décadas competindo com uma morta, uma mulher rica, educada, poderosa, mas pequena diante da gratidão que nunca conseguiu suportar. Eu odiava o jeito como Afonso falava dela, confessou Beatriz, quase sem voz. Como se Helena fosse limpa e todos nós fôssemos manchados. Clara respondeu. Talvez ele falasse assim porque era verdade naquele assunto. Beatriz não rebateu. Clara caminhou até a porta. Honte de ser. Virus. Eu não vou expulsar a senhora hoje. Não vou repetir sua crueldade. A senhora terá prazo legal para sair e acompanhamento médico se precisar, mas nunca mais vai usar esta casa para humilhar outra mulher. Dona Beatriz ficou imóvel. A derrota dela não foi ser jogada na rua, foi receber dignidade da pessoa a quem negou humanidade. Semanas se passaram, a auditoria avançou. Contratos fraudulentos vieram à tona. Cristiano tentou fugir para Miami, mas foi impedido por medidas judiciais. Dr. Moreira perdeu clientes antes mesmo do processo disciplinar terminar. Marina desapareceu das colunas sociais por um tempo. Depois tentou se reinventar como vítima, mas as imagens do hospital vazaram para pessoas demais. A elite que ria de Clara no jantar agora evitava pronunciar seu nome sem cuidado. Rafael cumpriu o que prometeu. Deu entrevista curta, sem espetáculo. Disse apenas que sua esposa havia sido injustiçada, que ele falhou como marido e que o Grupo Monteiro colaboraria com a investigação. Não citou detalhes íntimos. Não expôs Clara mais do que ela já havia sido exposta. Pela primeira vez, usou o próprio prestígio para devolver silêncio respeitoso a ela. Clara mudou-se para o apartamento de Higienópolis durante a gravidez. Álvaro Braga tornou-se uma espécie de guardião discreto, mas nunca tomou decisões por ela. Helena Farias passou a cuidar dos documentos. Dona Nair fazia bolo de fubá nas tardes de consulta e dizia que bebê gostava de casa com cheiro bom. Rafael visitava quando Clara permitia. No começo, ficava na sala. Depois acompanhou uma ultrassonografia. Chorou ao ouvir o coração do bebê e não tentou esconder. É uma menina, disse a médica. Clara sorriu. Rafael levou a mão à boca. Uma menina? No corredor, ele perguntou. Você já pensou em nome? Clara olhou para ele. Helena. Ele fechou os olhos. É perfeito. Ela não respondeu, mas também não foi embora. 3 meses depois, numa manhã de chuva leve, Clara entrou em trabalho de parto. Rafael chegou ao hospital em 20 minutos, mas não entrou no quarto sem pedir autorização. Ficou na porta, pálido, segurando um casaco que não servia para nada. A enfermeira perguntou. Dona Clara, o pai pode entrar? Clara respirava com dificuldade. Olhou para a porta, lembrou da chuva da expulsão, lembrou do silêncio, lembrou da reunião, lembrou dos meses em que ele esteve presente sem exigir perdão. Pode. Rafael entrou como quem recebe uma chance sagrada. Não falou muito, segurou a mão dela quando ela permitiu, afastou o cabelo do rosto dela, repetiu apenas, você consegue, eu estou aqui, você não está sozinha. Clara, entre dor e força, respondeu. Dessa vez, não fique só olhando. Ele chorou. Não vou. Helena nasceu pequena, forte e barulhenta. Quando colocaram a menina no colo de Clara, o mundo inteiro ficou simples. Rafael tocou o pé da filha com a ponta dos dedos, como se tivesse medo de quebrar a vida. Oi, Helena, sussurrou. Isso seu pé. E vou passar a vida inteira merecendo esse nome.
Clara olhou para ele. Algo dentro dela amoleceu, mas não se rendeu por completo. Amor ferido não volta inteiro no primeiro gesto bonito, mas pode começar a respirar. Dias depois, quando Clara recebeu alta, encontrou um envelope sobre a mesa do quarto. Não era de Rafael, era de Álvaro. Dentro havia uma carta antiga que Dona Nair encontrara entre os pertences de Helena Duarte. Clara abriu com cuidado. Minha filha, se um dia você tiver uma menina, conte a ela que a dignidade é uma casa que ninguém pode expulsar a gente de dentro. Clara chorou em silêncio. No envelope havia também uma pequena fotografia Helena Duarte jovem, sorrindo, segurando a mesma aliança azul. Atrás, outra frase. A pedra azul não abre apenas documentos, ela abre memória. Use quando quiser lembrar que você nunca foi abandonada por mim. Clara pegou a aliança. Dessa vez, colocou no dedo da mão direita, não como esposa de Rafael, não como herdeira dos Monteiro, como filha de Helena. Na saída do hospital, Rafael esperava ao lado do carro, sem motorista, sem segurança. Sem pose, apenas ele, uma cadeirinha de bebê instalada de forma torta e um olhar nervoso. Clara observou a cadeirinha. Está mal colocada. Ele ficou vermelho. Eu tentei ver um vídeo. Ela quase sorriu. Chama a enfermeira. Ele chamou. A cena simples teria sido impossível meses antes. O homem que comandava hospitais não sabia instalar a cadeirinha da própria filha e, pela primeira vez, não fingia saber. Quando tudo ficou pronto, ele abriu a porta para Clara. Ela parou antes de entrar. Rafael. Sim. Eu não vou voltar para a mansão. Oisai. Vou transformar aquele lugar. Ele esperou. Em uma casa de acolhimento para mulheres grávidas expulsas ou abandonadas pela família, com apoio jurídico, psicológico e médico. Rafael ficou sem fala. Clara continuou. Vai se chamar Casa Helena. Ele olhou para a bebê dormindo, depois para Clara. Eu quero ajudar. Ajude sem aparecer. Ele assentiu. Como você quiser. Clara entrou no carro com a filha. Rafael fechou a porta devagar. Antes de dar a volta, parou. Clara, eu ainda amo você. Ela olhou pela janela aberta. Oisai? E você? Clara olhou para Helena, depois para a cidade. Eu ainda estou aprendendo a me amar sem pedir licença. Depois disso, vejo o que sobrar para nós. Rafael respirou fundo. Não era a resposta que desejava, era a resposta que merecia. Meses depois, a antiga mansão dos Jardins abriu os portões sem festa de elite, sem champanhe, sem colunas sociais. Havia médicos voluntários, advogados, enfermeiras, berços, quartos claros e uma placa discreta na entrada, Casa Helena Duarte. A dignidade também é abrigo. Dona Beatriz nunca compareceu à inauguração, mas enviou uma caixa. Clara hesitou antes de abrir. Dentro estava o chale de seda creme, lavado, dobrado, e um bilhete curto. Não sei pedir perdão como deveria, mas sei reconhecer que usei esta casa para ferir você, que ela aqueça alguém melhor do que eu fui. Clara ficou olhando para o chale por muito tempo. Depois entregou a peça a uma jovem grávida que chegara naquela manhã, expulsa pelo namorado. Tremendo de frio na recepção, fica com você, disse Clara. A moça chorou. Mas parece caro. Clara sorriu com suavidade. Já foi usado para humilhar, agora vai servir para acolher. Do outro lado do salão, Rafael segurava Helena no colo. A menina dormia tranquila no peito dele. Ele observava Clara sem tentar se aproximar demais. Álvaro Braga, ao lado de Dona Nair, comentou baixinho. Ela transformou ferida em teto. Dona Nair enxugou os olhos. Dona Helena teria orgulho. Naquele instante, Clara sentiu a aliança azul aquecer em seu dedo.
Talvez fosse apenas o sol entrando pela janela, talvez fosse memória, talvez fosse a vida mostrando que algumas mulheres não voltam para ocupar o lugar de onde foram expulsas. Elas voltam para mudar a chave da porta. Rafael se aproximou devagar com a filha no colo. Ela acordou. Clara pegou Helena. A bebê abriu os olhos, pequenos e curiosos, e segurou com força o dedo onde estava a aliança azul. Clara riu chorando. Rafael também sorriu. Emocionado. E Ali, diante da casa que um dia foi palco de humilhação e agora era abrigo, Clara entendeu o último segredo da mãe. A verdadeira herança nunca tinha sido a mansão, nem as ações, nem o sobrenome. Era a coragem de não permitir que a dor recebida fosse devolvida ao mundo do mesmo jeito. A elite que riu dela no começo ficou em silêncio no final, mas Clara não precisava mais desse silêncio. Ela tinha a voz da filha, tinha o nome da mãe, tinha sua própria casa e, pela primeira vez em muito tempo, tinha paz